Mas naquele dia, aquela criança, ela nasceu, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele começou a crescer e começou o seu ministério, começou a dizer, aleluia, a pregar a palavra de Deus, a dizer ao homem que ele era a ressurreição e a vida, que ele era a verdade que liberta, louvado seja Deus, que ele era o Todo-Poderoso, que ele era Deus entre os homens. A palavra Emanuel, ela quer dizer Deus no meio do povo, louvado seja o nome do Senhor. O João, ele diz lá no livro dele primeiro, louvado seja Deus, capítulo 1, bendito é o nome do Senhor. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus Cristo, ele era Deus entre os homens. Querido, eu quero te dizer nesta noite, a Bíblia diz que o pecado, o salário do pecado, lá em Romanos 13:26, diz que todos pecaram, todos desobedeceram a Deus, não tem ninguém justo, aleluia. Quando nós nascemos, já nascemos sob esse jugo do pecado, já herdamos essa herança do pecado. É por isso que ele diz que todos, não tem exceção, todos pecaram e afastados estão da glória, separados da glória de Deus. Foi por isso que Jesus, ele tinha que vir ao mundo para religar novamente o homem com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: quem vinha a mim, aleluia, louvado seja Deus, é recebido pelo meu Pai. Ele disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que o salário do pecado é a morte, aleluia. Quando nascemos já estamos morrendo, é incrível. Quando você nasce, as suas células, elas já estão morrendo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, querido, a herança do pecado, Jesus, ele disse: olha, quem crê em mim jamais morrerá. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que ele, ao completar a idade de 33 anos, louvado seja o nome do Senhor, ele começa a executar a ordem de Deus, ou seja, ele dá a sua vida, conforme nós lemos em João 3,16. Deus, ele amou o mundo, não é este mundo físico, não é este mundo material onde nós pisamos, mas é eu e você, somos o mundo que Deus amou. A Bíblia diz que Deus, ele amou o mundo de uma maneira tão grande que deu seu Filho único. Louvado seja o nome do Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Talvez você está me ouvindo e diz: não, mas eu creio. Mas Jesus, ele disse: quem crê em mim, conforme diz a Escritura. Então você tem que crer conforme diz a palavra de Deus. A palavra crer quer dizer acreditar, mas na Bíblia a palavra crer é mais profunda. A palavra crer é obedecer, é seguir a Ele. Louvado seja Deus. Ele disse: vinde a mim, aleluia, vinde após mim, ou seja, me siga. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele precisava morrer, querido, aleluia. Ele foi levantado no madeiro, e a Bíblia diz que quando ele estava lá na cruz, ele começa a orar a seu Pai, dizendo: Pai, se possível, porque nós sabemos que ele era Deus, mas também era homem. Ele sentia dor, ele sentia tristeza. O que você passa, ele passou. O que você sente, ele também sentiu. Amargura, tristeza, ele sentiu tudo que um homem pode sentir, aleluia. Ele está lá pregado no madeiro e diz: Pai, aleluia, se possível, passa de mim esse momento. Era o Jesus homem falando, era o Jesus homem, aleluia, que sentia dor e tinha medo, mas a palavra diz que ele, aleluia, começa a ter força e diz o seguinte: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a Bíblia diz que ele é levantado no madeiro. Quando ele é levantado no madeiro, existem duas pessoas ao seu lado, louvado seja o nome do Senhor, e um começa a criticá-lo e dizer: olha para ele, tu não és filho de Deus. Se tu é realmente o filho de Deus, sai daí da cruz, aleluia, livra tu e a nós. E o outro do outro lado diz: mas rapaz, aleluia, será que nem neste momento, aleluia, você reconhece ou se arrepende? Nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem não, este homem nada fez, este homem é santo. E a Bíblia diz que ele diz para esse homem o seguinte: olha, aleluia, quando o homem diz a ele: mestre, lembra de mim quando entrares no paraíso, ele diz: olha, hoje mesmo estarás no paraíso. Sabe por quê? Porque ele veio para isso, ele veio para salvar, ele veio para libertar, ele veio, aleluia, não para condenar, pelo contrário, ele veio para dar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio para, aleluia, restaurar aquilo que estava perdido, a tua comunhão com Deus. E quando a Bíblia
diz que ele expira, ele diz: Pai, está consumado, ou seja, está feito. Aquilo que lá no Éden, diante da serpente, da mulher e do homem, eu profetizei, Deus profetizou, aleluia, aconteceu lá no Calvário. Quando ele deu o brado, está consumado, a Bíblia diz que a terra, a terra ela protestou, querido. Sabe por que ela protestou? A Bíblia diz que o céu escureceu, eram 6 horas da tarde, aleluia, mas o céu escureceu, a terra tremeu. Sabe por quê? Porque ali estava um homem santo, um homem que nunca pecou, um homem, aleluia, que se quisesse não poderia nem estar ali, porque ele é Deus, aleluia. Eu não mereço nada nem você, mas ele é Deus. Mas mesmo sendo Deus, ele olhou lá da cruz para mim, para você, aleluia, e não quis que eu e você nos pertencemos, pelo contrário, ele disse: não, Pai, aleluia, eu vou, aleluia, eu vou ligar novamente o homem a ti. E a Bíblia diz que quando ele diz está consumado, o véu do templo ele se rasga de alto a baixo. Você não entende talvez o que significasse o véu, mas eu quero te dizer em poucas palavras: o templo ele existia um véu, aquele véu simbolizava o seguinte: ninguém poderia entrar naquele véu, porque ali estava a presença de Deus, era santo, aleluia, ninguém podia ultrapassar aquele véu. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ele expira, aquele véu ele se rasga de alto a baixo. Não foi de baixo para alto, mas de alto a baixo. Ou seja, Deus novamente estava abrindo a porta para o homem se encontrar com ele. Nesta noite a porta está aberta. Nesta noite a porta ela está aberta. O véu ele foi rasgado, aleluia, o empecilho ele foi tirado. Louvado seja Deus, alaba. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Está aproximando Sexta-feira Santa, amado. Vai ser filmes na televisão. É peixe, é vinho. Quem não bebe, aleluia, quem bebe outras bebidas está pé bebendo vinho. É aquela velha história, entra ano, sai ano, aleluia, mas não é isso que ele quer de mim e de você, aleluia. Ele quer que eu e você aceitemos ele como verdadeiro Salvador. E nesta noite ele está aqui, querido. Não deixe essa oportunidade passar, aleluia. Tudo passa, amigo, passa, mas ele permanece para sempre. A Bíblia diz que a tua vida e a minha, ela é como uma flor que nasce hoje, amanhã pode secar, como uma lâmpada acesa que num momento qualquer ela pode se apagar. Aí você pode dizer: não, mas aí quem vai saber é Deus. Não, Deus não ia enganar o homem. Se ele ama o homem, ele deixou escrito, aleluia, o que é preciso para o homem fazer para herdar a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite eu quero te dizer, querido, aleluia, Jesus ele está aqui. Jesus ele te chama, aleluia. Jesus ele, aleluia, ele te chama nesta noite. Vinde como você está, aleluia. Ele jamais ele vai te julgar e te apontar, jamais ele vai olhar os teus defeitos, pelo contrário, louvado seja Deus, ele apostou em você, aleluia. E nessa noite ele está dizendo o seguinte: vinde a mim, cansado, oprimido, e eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. Fica de pé, igreja, vamos orar nessa noite. Louvado seja Deus. Enquanto nós estamos aqui, muitos já desceram à sepultura. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos talvez nessa noite não vão acordar no outro dia. Aleluia. A questão não é morrer, porque morrer todo mundo vai morrer, querido. A questão é como vai ser depois da morte. Como vai ser depois da morte? A Bíblia diz que Deus, louvado seja Deus, ele é amor. O amor dele é tão grande que ele vai dar o filho para morrer por mim e você, que não merecemos nada, não somos nada. Nada, mas nós não somos nada. Mas ele nos amou de uma maneira grande e deu o seu filho. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas se eu e você morrermos sem ele, nós estaremos perdidos eternamente. Não deixa que seja mais uma Páscoa como a outra qualquer, querido. Aleluia. O sacrifício de Cristo ele é real. O sacrifício de Cristo não foi uma encenação como passa todo ano na televisão, e às vezes nós emocionamos, choramos, derramamos lágrimas, porque vemos aquele homem ali pendurado, disfarçado. Não imagina a dor que ele sentiu por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu te faço um convite nesta noite, não para aceitar a Jesus, porque é uma coisa tão assim
eu acho assim um pouco ridículo, porque eu não tenho que aceitar, é Ele que tem que me aceitar. Mas se você quiser se reconciliar com Deus nesta noite, aleluia, a oportunidade está aberta, amado. Aleluia, glória. Reconcilia-te com o seu Senhor. Aleluia, a Bíblia diz que o ladrão é Satanás, é teu inimigo e meu inimigo. Ele vem para matar, roubar e destruir, e ele tem feito isso aí de uma maneira grande. Destruído o lar, matado vidas. Então nessa noite, aleluia, decide qual lado você vai ficar. O lado de Cristo, porque Ele é vida. Louvado seja Deus. O lado de Cristo, porque Ele é vida e salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser, nessa noite, nós estamos pregando igreja, denominação, porque isso aí não leva a nada. Mas estamos pregando ao Salvador do mundo. Então nessa noite, amado, se você quiser se reconciliar com Deus, chega aqui até aqui na frente.